Por isso a palavra de Deus fala: alarga o espaço da tua tenda. Ou seja, é tornar amplo, é aumentar, é cada vez mais falar de crescimento, de multiplicação, de expansão. Tenda, qual é a figura que simboliza? Pode ser o crescimento da igreja, pode ser um crescimento profissional, pode ser um crescimento espiritual, nos negócios, nos projetos, na família. Qual é a tua tenda? Agora é preciso a gente observar que quando Deus dá essa palavra para o povo, Deus está advertindo ao povo a tomar um posicionamento de fé. Muitos estão esperando vir o crescimento para alargar, mas aqui é o contrário, irmãos. Deus manda alargar, que o crescimento virá. Você está preparado para crescer? Você sabe o que é a síndrome de Peter Pan? Quer saber mais? Fique conosco e prepare para alargar as tuas fronteiras. Um bom sermão para você. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre uma síndrome que tenta recuperar o tempo perdido da vida adulta, e ela possui total controle sobre as nossas decisões. É um período feliz da infância que pode causar medo de crescer e de ter responsabilidade. A sensação é comum entre pessoas que às vezes têm um tratamento mais mimado mesmo, quando pais não deixam os filhos terem responsabilidade. E a nostalgia desse período vem causando, então, enormes estragos. Por quê? É a sensação das pessoas estarem com aquelas memórias alegres da infância e parecem que não querem mais crescer. São indivíduos que recebem tantas orientações no que diz respeito à fase adulta que não querem nunca chegar nela. Na verdade, eles ficam com receio, com medo, e não sabem desenvolver coisas mínimas, como, por exemplo, tirar um lixo de dentro de casa, fechar uma janela, marcar uma consulta médica, ou então pagar o boleto de uma escola ou do curso de inglês. Pessoas que não são treinadas para a vida adulta não desenvolvem habilidades. E aí começam, então, a ter uma série de dificuldades com a sociedade atual, pelas pressões que vem sofrendo. E alguns, até pelo excesso do consumismo, e do ganhar, do trabalhar e do produzir, preferem viver uma vida estagnada e não raras às vezes até vem regredindo. Mas por que eles não optam por progredir? São incontáveis as pessoas que hoje não querem ter responsabilidades de chefes de lar, de filhos, de contas a pagar, de compromissos com a igreja, de horários para estudo, para trabalho. É tanto que nós estamos cada vez mais no meio da juventude com a geração nem trabalha, nem estuda, nem nada. Pessoas que não têm perspectiva e projeto de vida. E aí isso foi então apelidado e batizado da síndrome de Peter Pan. O que é isso? Peter Pan é um personagem, é um garoto que nunca cresceu. É um garoto que viveu sempre aquela vida ali com os piratas, aquelas criaturas mágicas, e vivia aventura uma após a outra, mas ele viveu uma infância eterna. Não desenvolveu. Essa síndrome tem o desejo de não crescer, de estar estagnado. Mesmo diante de palavras, mesmo diante de incentivos, parece que as pessoas elas estão recolhidas ou estagnadas no seu comportamento. É tanto que tem pessoas que têm a síndrome, se casam, logo depois vão divorciar. Por quê? Não sabem viver uma vida adulta que progride.
incapacidade de aceitar responsabilidades, incapacidade de tomar decisões, incapacidade de ter tantas iniciativas. E vem então estudos como o psicólogo Dr. Dan Keeling, e ele vai identificar então os sintomas dessa condição. E ele fala, é uma insatisfação. O indivíduo pode estar estudando, trabalhando, ou até mesmo tentando se relacionar, mas na verdade ele quer viver uma vida quietinha na dele. Dificuldade de expressar sentimentos, como esse povo tem, não fala o que pensa ou o que sente. Problemas em relacionamento, pois seus comportamentos são sempre imaturos e muito infantis. Procrastinação, a gente fala, lava a louça, bota o lixo para fora, vê isso, daqui a pouco eu faço, amanhã eu vejo, quem sabe, de repente, e nunca faz no momento devido. E a frase célebre é, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Negação de responsabilidade, dificuldade de aceitar aquelas coisas mínimas. Vai no supermercado comprar isso ou aquilo, não consegue. Eu não estou querendo dizer daqueles que têm dificuldade de identificar a compra. Eu trabalhei com 2 motoristas que trabalharam comigo, e tinha um que eu dizia assim, você compra uma banana ali para mim? Compra uma dúzia. Um dizia assim, o senhor quer banana maçã, jacaré, prata, ouro, que é de vez, madura, como é que o senhor quer? Aí o outro não perguntava nada. Aí quando ele vinha com a banana, ele vinha com uma banana jacaré, ao invés de trazer uma dúzia de banana, ele trazia 3 bananas e uma banana já passada. Eu dizia assim, essa aqui não presta. Aí ele dizia assim, mas também o senhor não falou nada do que era. Não tem gente assim? Tem. Tem muita gente assim. A gente vai observar então esses dados porque falta interesse até na sexualidade, a adoração pela figura dos pais, estão sempre naquele cordão umbilical que não se rompe nunca. O meu pai, a minha mãe, a insegurança e aquele egocentrismo, a dificuldade de lidar com questões ao seu redor, tudo isso vai gerar síndrome de Peter Pan. Agora, abre a sua Bíblia, em Isaías, lá no capítulo 54, os versos 2 ao verso de número 4, e o tema da reflexão é preparados para crescer. Você está preparado para crescer? Você está preparado para crescer para a direita? Está preparado para crescer para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado? Sou abençoado, já está a juventude aqui, já pegou a sintonia do texto do que nós leremos. Olha o que a palavra de Deus nos fala, meus irmãos. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desaposarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenham medo, você não sofrerá vergonha. Não tema constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Vamos falar com Deus? Senhor, Tua palavra está sendo proclamada. Alargue as nossas tendas, nos dê visão de crescimento como pessoa, nos projetos e tudo que está ao nosso redor. Fale com a tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Se pararmos para observar o texto propriamente dito, seriam reerguidas as habitações, pois Israel estava num divórcio com o Senhor, e é o momento que Deus se chega ao povo e fala: eu vou transformar aquele passado confuso, aquele passado vergonhoso, aquele momento em que vocês viveram uma vida sozinhos. Agora eu me chego a vocês, pois o que causou o divórcio agora vai causar uma aliança. Eu estou restaurando
tudo que eu preciso com vocês, eu não vou mais deixar vocês, eu com grande misericórdia, eu vou atrair vocês, e com benignidade eterna, eu vou continuar esse processo de atração. Olha, o texto fala de duas coisas interessantes: benignidade e misericórdia, Deus nos atraindo, e Deus vai levantar a nação para que seja uma bênção eternamente, é o que fala dos versos 10 ao verso de número 14 do mesmo capítulo. É o momento em que Deus está virando uma chave, é o momento em que Deus está escrevendo uma nova página, é o momento em que Deus está chamando o povo de Israel para um novo relacionamento com Ele, com uma nova perspectiva, com uma nova visão, com coisas diferenciadas. E o texto aponta para cada um de nós os projetos divinos, pois nós cremos perfeitamente que nenhuma pessoa na face da terra ela já está pronta. Se você me perguntar assim, pastor Anderson Maciel, como é que está a sua vida hoje? Eu falei, estou bem na versão 2022, mas já estou me preparando para 2022, modelo 2023. O que será o modelo 2023 do pastor Anderson Maciel? Não pode, Josias, ser o mesmo de 2022. Tem que sofrer um aperfeiçoamento. O negócio tem que melhorar, irmãos. A gente olha assim, às vezes em março, abril, julho, já tem montadoras de veículos que estão lançando carros com modelo do ano seguinte. O que mudou? Estofamento, um farol, mudou a frente, tecnologia. Sabe o que é isso? A vida cristã é uma vida que ela tem que progredir. É uma vida onde a gente cresce de glória em glória, até sermos semelhantes ao Rei da Glória. Na vida cristã é uma vida que a gente é desafiado a andar em novidade de vida. Uma versão atualizada, um download. E é preciso fazer isso na vida cristã de maneira permanente e consistente. Você já alguma vez tentou ligar uma máquina, um equipamento, um celular? Hoje mesmo à tarde eu estava fazendo isso. Internet ruim e tal, desliguei equipamento, reiniciava, dava um download, falei, agora vai, agora vai, agora vai. E não foi. Eu já abri um protocolo, amanhã um técnico vai lá em casa. Mas, na sua vida cristã, você tem um hábito de fazer um download, de permitir esse aperfeiçoamento. Não tem nenhuma pessoa tão sábia que não possa crescer e aprender mais. Aliás, uma grande virtude cristã é progredirmos, crescermos e cada vez mais nos aprofundarmos em tudo quanto puder amadurecer. Não existe espaço para regresso, não existe tempo para estagnação. Não há como viver uma vida cristã paralisada, ou até mesmo as pessoas regredindo com medo, acuada, e sempre estão valorizando os obstáculos, as dificuldades e tudo que a vida impõe. A vida cristã é uma vida marcada por desafios da gente cada vez mais crescer, conquistar, progredir e aperfeiçoar. Amém, meus irmãos? Por isso a palavra de Deus fala, alarga o espaço da tua tenda, ou seja, é tornar amplo, é aumentar, é cada vez mais falar de crescimento, de multiplicação, de expansão. E para isso é preciso muito trabalho, muito esforço e muita dedicação. Tenda, qual é a figura que simboliza? Pode ser o crescimento da igreja, pode ser um crescimento profissional, pode ser um crescimento espiritual nos negócios, nos projetos, na família. Qual é a tua tenda? Agora, é preciso a gente observar que quando Deus dá essa palavra para o povo, Deus está advertindo ao povo a tomar um posicionamento de fé. Muitos estão esperando vir o crescimento para alargar. Mas aqui é o contrário, irmãos. Deus manda alargar, que o crescimento virá. E o que é isso? Gente de fé,
gente de visão, gente que aposta em coisa que os outros não estão enxergando, gente que vai fazer assim, vamos nessa direção, alguns vão dizer, é louco, como não é? Já pensou aquele tempo, irmão, construir aquela arca? Um monte de gente passando, tá bem não. E passa betume, e janela, dimensão. Agora entra na arca, fecha a arca. Agora o povo vai levar a sério o que o visionário Noé estava fazendo. O nosso chamado para andar com Deus e termos as nossas tendas alargadas não é esperar primeiro que Deus dê o crescimento. Deus espera um passo de fé nosso para que possamos alargar as fronteiras, a tenda, porque nesse processo de alargar é que o crescimento vai vir. Deus não vai te dar nada que você não dê conta, amém? Ele só vai te confiar aquilo que você está habilitado para, porque senão você se enrola. Imagina um crescimento de uma igreja que a gente não consegue dar conta. O Senhor não vai permitir isso, irmãos. Mas é preciso visão de alargar. Deus disse para alargar a tenda. O que Deus está falando? Significa algo será acrescentado na sua vida. O projeto divino para você é que você cresça. O projeto divino para você é que você expanda. O projeto divino para você é que você consiga ir para um outro patamar, um outro nível. E tem pessoas que se deparam com obstáculos, dificuldades, que estão regredindo, se encolhendo e cada vez mais culpabilizando aquele que está ao seu redor, a liderança, e não consegue perceber que a sua fronteira não está sendo alargada. O que é isso? Síndrome de Peter Pan. Temos o hábito de pedir, Deus manda crescimento, Deus multiplica, Deus contempla a minha necessidade, Senhor, abençoa esse lugar. E às vezes Deus está falando comigo e com você, alargue a tua tenda. E qual foi o trabalho para alargar? Nenhum. Nós continuamos insistindo com Deus, falando, Deus, faz prosperar. Manda o crescimento para aqui. Aí Deus está falando, filho, eu quero. Mas a minha proposta para você, para que isso suceda, é alargue primeiro a sua tenda. Dê um passo de fé. Caminhe na direção a qual estou propondo, porque o crescimento vem a reboque disso. A palavra de Deus nos desafia, sim, e nos dá essa orientação. Estenda-se o todo da tua habitação. Deus está dizendo que, independente do que estejamos vendo ao nosso redor, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos multiplicar. Agora, para que haja isso, tome uma postura de fé. Antes de grandes feitos, grandes livramentos, de grandes operações divinas, elas sempre seguem um passo de alargar. Depois ele vai multiplicar. No segundo momento, a gente olha para o texto vai falar, estenda o todo da tua habitação. Fala do alcance, da amplitude, da multiplicação do sobrenatural. As bênçãos vão chegar até o nosso arraial. E por essa razão mesmo, que a gente vai olhar, então, recursos e investimentos de ampliação para que a gente consiga abrigar e acompanhar tudo que Deus quer fazer. Porque o reino de Deus está sempre ligado à expansão. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um grão de mostarda é o maior grão de semente que tem, não é isso, irmãos? Não. Como é que ele é? É o mínimo, quase microscópico. Mas quando cresce, sabe o que é isso? O Senhor que dá o crescimento, irmãos. Mas sabe quem é que prepara a massa? É você. Eu não sei se você já fez alguma receita boa. Eu tenho uma receita de pizza maravilhosa. Ensina para a gente. Então vamos lá. 3 copos de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de óleo, 1 copo de leite, um fermento granulado, sal a gosto, bate e deixa sovar. Quem quiser ver depois com calma, copia e faz. Vamos lá. O interessante é quando você bota o fermento granulado.
E a gente bate a massa durante meia hora, não é? E aí, depois daquele processo de amaciar aquela massinha que está ali, quem cozinha sabe o que eu estou falando. Bate para cá, bate para lá, daqui a pouco deixa ela descansando. 1 horinha, se possível, bota no forno, num lugar mais, né? Por quê? Mais quentinho, vai fermentar mais rápido. Irmãos, quando a gente abre o forno, é um espanto o tamanho da massa, o crescimento que teve. A gente fica espantado. Eu lembro quando eu estava na escola da tia Teteia, e tia Teteia falou assim, nós vamos viver hoje uma experiência sobrenatural. Aí cada aluno recebeu um copinho de café e um pedaço de algodão. Você já sabe onde eu vou chegar. Ninguém fez essa experiência aqui. Eu vou contar uma coisa ímpar para que você faça na sua vida, que você nunca fez. Você vai pegar um carocinho de feijão. Agora a ficha caiu para alguns. Coloca em cima do algodão e você vai umedecer. No dia seguinte, mais um pouquinho. Meus irmãos, eu fiquei uns 2 dias fazendo aquilo, não aconteceu nada. Mas no 3º dia, eu antes de dormir, eu ficava olhando e dizia assim, deixa eu ver o tamanho que está. Aí tinha assim um copinho por dentro, eu pegava com a canetinha, eu marcava onde estava. Quando eu acordava, eu ia correndo olhar, irmão, que crescimento foi aquele? A impressão que dava é que alguém tinha mexido ali, estava fazendo alguma falcatrua. Era um crescimento vertiginoso. Eu ficava espantado olhando para aquilo e falando, como pode? O reino de Deus e as coisas de Deus são assim. Nós somos desafiados a pegar um copo pequenino, uma sementinha, porque parece insignificante, mas quando tratada, irrigada e bem tratada, o Senhor dá o crescimento, o Senhor faz prosperar, o Senhor coloca a mão e começa a alargar. E hoje nós precisamos sim ter essa visão de expansão, de amplitude, como esse grão de mostarda. A nossa vida precisa alcançar voos mais altos, níveis mais altos, fases ainda maiores, não há espaço para recuar. Por isso que o texto diz assim, não o impeças. É uma advertência, irmãos. Porque diante de uma palavra como essa, que o Senhor quer fazer prosperar o meu e o teu caminho, alargar as nossas fronteiras, nós somos sempre desafiados a exercitar uma fé no material. E tem gente já falando assim, Senhor, hoje é domingo, amanhã na minha empresa eu já vou começar a quebrar a parede, a largar para um lado, para o outro, eu vou pegar aquele vizinho que está lá, que eu não sei, eu já vou botar as minhas mãos naquela direção e falar, vou comprar essa propriedade até o final de dezembro, eu profetizo. Aí já um grupo dizendo assim, amanhã eu vou chegar na minha escola, amanhã eu vou chegar no meu trabalho, amanhã eu vou isso, amanhã... Mas, irmãos, o maior crescimento que Deus pode dar na nossa vida é um crescimento espiritual. E é difícil a gente chegar e falar assim, Senhor, me torna mais santo, me torna mais parecido contigo. Amanhã eu já vou acordar a tal hora e ler a tua palavra como eu nunca li. Amanhã eu vou ficar 1 hora de joelhos clamando por esse país. Amanhã a fronteira vai alargar, sabe por quê? Essa semana eu vou passar uma semana onde eu vou dedicar ao Senhor o que eu nunca dediquei, porque alargando, eu tenho certeza que eu vou ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e tudo quanto eu fizer prosperará. Salmos 1. A nossa tendência é sempre focar nas coisas materiais e não aprendemos a depender do Espírito Santo, que é Ele que dá o crescimento. Nós achamos sempre que nem vai dar para começar, ou o que temos não dá para a gente fazer nada. Mas como é que eu vou crescer, pastor, com isso aqui? Como é que eu vou crescer no meio da família que Deus me colocou? Como é que eu vou crescer com o trabalho que eu tenho, o estudo que eu tenho? Como é que eu vou crescer se na igreja eu não tenho função, eu estou lá esquentando banco?
Como é que eu vou fazer, pastor, se o que Deus confiou na minha mão hoje é nada, não tem nada? Como aquela viúva, né? O que você tem? Não tem nada, não. É um bocadinho aqui, uma farinhazinha, umas gotinhas de azeite. O profeta fala assim, tu está pensando que tu vai fazer um bolinho só para você e para o teu filho? Tu vai fazer o bolinho, mas quem vai comer sou eu. Parece que entra a teoria, farinha pouca, mas era um desafio daquela mulher naquele momento de alargar a fronteira. Ela priorizou um homem de Deus, aquilo era uma oferta ao Senhor. E a partir daquele momento, um milagre entra na vida daquela mulher. É como o azeite na casa daquela viúva, com 2 filhos, que os credores vieram levar tudo. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. A gente olha para a vida de Gideão, não sou nada, eu sou o menor da casa do meu pai, menor da tribo, eu sou o menor, o complexo de gafanhoto. Tudo nosso a gente despreza. Nós somos um povo que aprendeu a desprezar as coisas que Deus nos deu, o país que Deus nos colocou, as lideranças que temos. O povo brasileiro é um povo que desacredita de tudo e de todos. Nós temos um potencial enorme. A síndrome que prevalece aqui, sabe o que é? Nós somos ruins, a gente não vale nada, não vai dar certo. Isso parece dominar a mente da população, de pessoas desacreditadas, de pessoas que não têm um sentimento de orgulho, aquele orgulho que vai te levar a dizer assim, eu creio, eu confio, vai dar certo, nós vamos chegar lá. O sentimento é sempre de pequenez, que é pouco, que não dá nem para começar. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o que Deus confiou em suas mãos. Não despreze as pequenas coisas. Outro dia falaram assim comigo, pastor, o senhor não ora por aqueles que não podem contribuir, não? Eu falei, não. Como assim, pastor? Eu falei assim, eu oro pelos desempregados. Porque todo mundo, ainda que esteja desempregado, pode contribuir. Perceberam a diferença? Porque é a fidelidade no pouco que Ele te coloca no muito. Se no pouco você não aprender a partilhar, a devolver ao Senhor, tua fronteira nunca será alargada. Isso é bíblico. A gente quer inverter isso. Vamos orar por aqueles que não podem contribuir. Irmãos, me permita, isso não é bíblico. É bíblico a gente orar por aqueles que precisam de uma porta de emprego. Mas todos podem contribuir. Ah, eu tenho pouco, eu ganho. Ah, coitadinho do pouco. Então, coitada daquela viúva pobre. O que ela deu? Tudo que tinha. 2 moedinhas. E Jesus fala assim, ela deu mais que todo mundo que passou por aqui. Sabe o que é isso? É a fidelidade num pouco. Mas parece que reina em nós aquele sentimento que não dá, desistir. É a síndrome do vira-lata. O vira-lata aceita qualquer coisa. Outro dia eu estava falando disso aqui, né, que eu fui visitar uma casa, depois 2 irmãs da igreja me mandaram vídeos com um cachorro, um chamado John Wesley, o outro sei lá o quê, os cachorros com as roupas, com os coques, de óculos. Falei, Jesus. Quase que o cachorro me cumprimenta, fala, bom dia, pastor Ana. Você vai ficar assim, Jesus, não sei não. Mas os cachorros de hoje, irmão, tem cachorro, eu gosto de animal, eu gosto de animal. Tem cachorro hoje que eu boto uma comidinha, não come não. Priscila não come, está acostumada com filé mignon, irmão. Se você botar 100 patinhos, não come não. Ainda diz assim, não, pastor, porque paladar a gente desenvolve, né? Cachorro também desenvolve paladar. Mas que paladar tão apurado é esse, irmãos? Meus irmãos, parece que a gente desenvolveu a síndrome de vira-lata. Sabe o que é isso?
a gente está aceitando qualquer coisa. A gente está vivendo de qualquer forma. A gente está se contentando com tudo que é porcaria que há de ruim. E quando a Bíblia fala, e eu quero terminar falando disso, alonga as tuas cordas. Sabe por quê? Cordas fala de laços. E isso arremete a acordos, alianças, uniões. É uma força multiplicadora quando andamos numa concordância em aliança. Não há como alargar uma fronteira sozinho, não. Não há como vivermos de uma forma que nós achamos que sozinhos nós vamos chegar lá, porque as alianças vão determinar a velocidade e a proporção do crescimento. A gente olha para a vida do povo de Deus e a gente vê um povo que fez uma aliança com o povo de Israel. Os gibeonitas. Não era povo de Deus. E eles botam, então, uma roupa velha. Pegam um pão borulento. Aí vira para Josué e fala assim, nós somos teu povo, faz uma aliança com a gente. E Josué não vigiou e fez. Daqui a pouco cai a ficha. Não era povo de Israel, aliança errada. Lá na frente você vai ver Saul, 2 Samuel, lá no capítulo 20. O povo de Israel começa a matar os gibeonitas, vem fome e pestilência sobre o povo de Israel e perguntam, Deus, o que está vendo conosco? Deus fala, vocês estão matando seus irmãos. Mas que irmão? Gibeonita? Lá atrás, vocês fizeram uma aliança com esse povo. Bote uma coisa na tua cabeça, meu irmão. Tem aliança que só vai puxar você para baixo. Tem gente que caminhou contigo até aqui, mas aquilo que Deus vai te confiar, você vai ter que largar algumas amizades, porque elas não vão acompanhar o nível de crescimento e daquilo que Deus há de confiar na sua mão. Tem pessoas que sempre vão tentar te desestimular, te desanimar. A gente vai para o Novo Testamento e olha, o apóstolo Paulo em plena expansão de igreja, e chama Barnabé, um homem cheio de Espírito Santo, e vem Marcos, que dizem ter escrito o Evangelho. E em determinado momento eles vão para uma região e Marcos vai alopra, não chega junto não. E quando tem um segundo desafio, o apóstolo Paulo fala assim, não conta com esse camarada aí não, larga ele de mão, porque ele já deixou a gente lá atrás, não vamos confiar nele. Aí Barnabé entra na briga, ou seja, o grupo divide, vai um para uma região, outro para outra região. Parece que o acordo ali não deu muito certo. Tudo bem que lá você vai para a carta de Timóteo, Paulo vem dizendo aí já, eu estou sendo entregue como libação, mas traz Marco aqui porque me foi útil. De alguma forma ajudou. Mas se naquela aliança, naquele acordo, tivesse uma cooperação, que tipo de expansão teria o reino de Deus? Que tipo de gente você está colando, você está aliançando, para que a tua família vá bem? Que tipo de namorado ou namorada você está tentando arrumar ou está tentando colar? É gente que tem projeto de vida? É gente que tem compromisso com Deus? Eu não aguento mais gente falar, pastor, meu genro, garoto bom, forte, bonito, boa família, inteligente, trabalhador, só falta ser crente. Dá vontade de falar assim, estava indo tão bem. Estava indo tão bem. Por que lá atrás Deus já advertia o povo falando assim, esse negócio de entrar em julgo desigual não é bom não, irmãos. Tem um princípio espiritual nisso, não despreze isso não. Você que está tentando montar um negócio,
está tentando fazer uma aliança, meu sócio. Esse negócio de sociedade não é fácil. Quem tem sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Botou duas cabeças, vai puxar para cá, vai puxar para lá, às vezes está patinando e a tenda não alarga. Não sai daquilo ali. Deus quer confiar coisas maiores e melhores, mas de acordo com a tua aliança, a tua fronteira não tem como ser alargada. E está anos preso nessa aliança, e a tua vida está patinando há anos. Por quê? Não quer romper com uma aliança que não impulsiona. Na verdade, ela está ancorando os projetos de Deus na tua vida. Cuidado com isso. Ninguém faz nada sozinho. Eu queria terminar falando isso. E o tempo e o peso que uma pessoa pode levar para cumprir uma missão. E é tão bom quando a gente tem ajuda, tem parceiros, tem pessoas que estão na mesma visão, no mesmo propósito. E isso sim é ter força, isso sim é ter aliança, ter cordas que vão esticar. E a gente vai fazer a boa vontade do Senhor. As alianças boas são bem-vindas, mas cuidado com as alianças estranhas. Cuidado com as pessoas que não têm condições de conviver com o teu sucesso, com aquilo que Deus já te confiou e com aquilo que Deus ainda vai colocar em tuas mãos. Concluindo, firme bem as estacas. Nenhum crescimento vai ser bom, firme, se não tiver uma boa base. É o alicerce que vai garantir. A fidelidade, a perseverança na palavra. As bases vão sustentar tudo. Se o fundamento está ruim, se você está fundamentando relacionamento, se você está insistindo em relacionamento cujo fundamento é pecado, já fracassou o teu projeto, a tua tenda. É decepção, é perder tempo, é investir mal. Mas quando a base está na palavra de Deus, quando tem um alicerce firme e seguro, pode investir porque vai dar certo, pode fazer acordos, alianças, você vai chegar lá. Eu me lembro bem daquele paralítico, que ele está tentando acessar a casa onde Jesus está. Mas não tinha como, a multidão não deixava. E eles pegam aquela maca e têm a brilhante ideia dos seus amigos. Já que a gente não consegue entrar pela porta ou por janela, vamos pelo telhado. Irmãos, não seria lógico eles pegarem a maca e falar assim, dá licença, gente, dá licença, por favor, uma licencinha aqui, porque ó, esse aqui está na maca, vocês não. Dá licença, dá licença, dá licença. A prioridade é ele. Não seria lógico falar assim, ó, se compadece aqui, mas não, os amigos, aquela aliança, levou aquele paralítico a experimentar um milagre que sozinho ele não conseguiria. Escuta o que eu vou te falar, tem alianças, tem amigos, porque amigos vão te levar a experimentar milagres que sozinho você não vai conseguir. Vão alargar a tua tenda, vão alargar a tua fronteira. Eu queria terminar falando de um homem chamado Jabes. Ele faz uma oração. E Jabes fala assim, Senhor, alarga a minha fronteira. Tem 4 pedidos que Jabes faz. Aliás, está aí um bom sermão para o dia 31, meus irmãos. Vamos confirmar com o Espírito Santo. A vida de Jabes. É um trechinho da Bíblia curto que fala dele. Mas uma das orações que ele faz é, alarga a minha fronteira. Eu queria te desafiar nesse momento. A voltar no texto e a pensar os verbos, alargue
estenda, estique. Alargue, estenda, estique. E depois vem outros verbos do próprio Deus falando: não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha constrangimento. Sabe por quê? Temor e covardia impedem o homem de ir adiante. É aquilo que vem falando para cada um de nós: você não vai conseguir, não vai chegar lá. Quando Deus está falando: não temas, porque eu sou contigo. Deixa teu temor de lado. Tome as decisões que hoje o Espírito Santo te compele. Porque Deus te chama hoje para largar a tua tenda. Deus quer te confiar coisas maiores. O Senhor quer fazer prosperar os teus caminhos. Mas às vezes tem alianças indevidas, tem bases que não servem de fundamento, tem coisas que precisam ser reestruturadas nas nossas vidas. E os planos de Deus não estão se cumprindo porque nós estamos presos a alianças que não devíamos. E ficamos sempre na síndrome do vira-lata, do Peter Pan, achando a incapacidade, impotência. Deus alarga, alarga, alarga. Deus só vai alargar. Deus só vai multiplicar quando você der o passo, rompendo com alianças, botando uma base segura e falando agora assim: Deus, eu estou preparado ou preparada para crescer e multiplicar. Curve tua cabeça e fale com Deus. Rendido estou aos pés da cruz. Não tenha medo, diz para Ele: Senhor, eu vou sair daqui preparado, preparada para a tua glória.